De olho na volta às aulas, Criciúma realiza testes de Covid em profissionais da educação. Os cuidados com as gestantes contra o coronavírus. Aumenta o número de infarto em mulheres e o tema gera campanha nacional. Câmara dos Deputados elege nova mesa diretora. Presidente Jair Bolsonaro cumpre agenda em Santa Catarina. Assembleia Legislativa revoga a prisão do deputado Júlio Garcia. Hospital São Donato realiza curso preparatório para doulas e fotógrafos. E ainda o que foi destaque nessa semana na nossa região. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Sexta-feira, 5 de fevereiro de 2021, para você que acompanha a TV Primavera, uma boa tarde. Nos preparativos para a volta às aulas em meio à pandemia, em Criciúma, testes de Covid-19 serão realizados nos profissionais que atuam nas escolas do município. Confira na reportagem de Michele Veiga. De pública e privada serão testados para a Covid-19 em Criciúma, antes da volta às aulas. As coletas serão realizadas pelo Laboratório Municipal e a iniciativa começou com os servidores públicos dos Centros Municipais de Educação Infantil. Todos os professores serão testados, não só os da rede municipal, mas pública, mas também da privada, porque as aulas vão começar no próximo dia 17 e aí a gente quer ver como é que está a situação imunológica dos professores e também se algum tem sintoma para a gente poder fazer testes mais específicos. Os professores da rede municipal estão sendo testados para saber se tiveram contato ou não com o coronavírus antes da volta às aulas. É muito importante porque nos coloca numa situação de maior tranquilidade, principalmente porque a gente entende que nesse momento todo cuidado é necessário. A ideia é realizar todos os testes antes do início do ano letivo, nas escolas municipais e particulares, marcados para o dia 17 de fevereiro. A Secretaria de Saúde estima que vai realizar mais de 2.000 testes. Ainda falando em pandemia, alguns grupos são considerados de risco ao contrair o coronavírus. É o caso das gestantes. Acompanhe as orientações na reportagem. Quem vê a Amanda assim, já sonhando com a chegada da pequena Noemi, mal sabe o susto que ela passou. Ano passado, ela começou a fazer os exames pré-concepcionais, planejando engravidar em 2021, mas foi mesmo surpreendida. Quando a gente talvez ia começar a pensar, depois dos resultados dos exames e tudo mais, eu estava aguardando o primeiro ciclo para eu poder me acompanhar, me perceber, e aí eu já tinha engravidado. Então, em setembro eu fui pedir esses exames, em outubro levei os resultados, em novembro voltei no consultório novamente, só que grávida. Depois de 3 anos de casada, Amanda finalmente vai realizar o sonho de ser mãe. Mas o que ela não contava era que no início da gravidez, ela teria uma surpresa. Mesmo tomando todos os cuidados com relação ao contágio pelo novo coronavírus, a servidora pública que estava no comecinho da gestação e o esposo foram contaminados. Na véspera de Natal, o Thales de manhã fez o exame, foi um teste rápido, aquele do cotonete, e às 9 horas ele já tinha o resultado que foi testado positivo. Por orientação da minha obstetra, mantive isolada dele, e aí passamos o dia 25 aqui, isolados de todos, e eu isolada dele ainda, né? Dia 26 eu consegui fazer esse exame, testei positivo, e graças a Deus nós não tivemos, assim, sintomas graves, assim, febre, nada. Eu acabei perdendo só o olfato, o Thales perdeu o olfato e paladar, e a tosse nos acompanhou, assim, durante um certo tempo, assim, eu considero até o 14º dia, assim. Como tudo ainda é muito novo quando se diz respeito à Covid-19, muitas dúvidas surgem. Esta obstetra explica quais são os riscos e as medidas que devem ser tomadas quando a paciente é gestante. As mulheres, as gestantes, são consideradas, né, um grupo de maior risco,
mas as medidas, os cuidados que elas devem ter é exatamente igual da população geral, né? É o uso da máscara, a higienização adequada das mãos, a educação com os cuidados de higienização, né? Na hora de tossir, não colocar a mão na boca, o álcool em gel, lavar as mãos regularmente, porque não adianta só usar o álcool, né? O sabonete, a água é super importante. Então, inicialmente a gente achava que prender as gestantes em casa seria a solução. Eu, inicialmente mesmo, todas as minhas pacientes afastavam do trabalho, era isolamento social, mas a gente sabe que essa não é a realidade, o marido precisa ir trabalhar. Então, é pelo menos o afastamento, sabe? É a conscientização, evitar realmente aglomeração e ter esse afastamento, evitar cumprimentar e usar a máscara. As medidas são essas. E caso uma gestante seja contaminada, na menor suspeita de riscos, assim, se ela tiver sintomas gripais, é importante entrar em contato com o obstetra para avaliar. A conduta a ser tomada vai depender dos sintomas, da fase da gestação em que isso aconteceu e de como tudo vai evoluir, né? Então, assim, não existe uma receita de bolo, não existe um remédio que previna isso na gravidez. Ah, eu tenho que tomar tal remedinho durante a gestação para evitar esse contágio. Não existe isso, infelizmente. E ainda falando em saúde, você sabia que o número de mulheres que infartam tem aumentado? O assunto virou até tema de campanha nacional. A repórter Michele Veiga foi conferir. Atualmente, quando se trata do universo feminino, os problemas ligados ao coração matam 16,13%. Os acidentes vasculares cerebrais, o AVC, 12,46% e o câncer de mama, 2,46%, enquanto entre eles 16,19% falecem por causa de doenças cardíacas. Por isso, a Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista lançou a campanha Mulheres Também Infartam, que visa alertar as mulheres para os cuidados com a saúde do seu coração. Existem algumas diferenças, Michele, biológicas em relação à anatomia do corpo feminino. Então, as coronárias, que são as artérias que levam sangue para o coração, nas mulheres têm um calibre um pouquinho menor, elas são um pouco mais finas do que nos homens. Então, isso faz com que o mecanismo do infarto na mulher, às vezes, seja diferente. Também existem alguns fatores aos que as mulheres estão expostas e os homens não, por exemplo, o uso de anticoncepcional, que junto com o cigarro também causa um tipo diferente de infarto, que é por formação de coágulos, por trombose das artérias do coração, e aí nesse caso também é específico em relação às mulheres. Outro ponto que merece atenção no caso das mulheres são as alterações hormonais, como as provocadas pelas pílulas anticoncepcionais, que podem favorecer a formação de coágulos, principalmente se estiverem associadas ao fumo. Além disso, estimativas já revelam que esse público apresenta a probabilidade 50% maior de morrer em decorrência de um infarto, pois o infarto nelas tem sintomas diferentes. Às vezes, na mulher, o sintoma não é típico, que a gente chama, não é um sintoma clássico de dor no peito que vai para o braço esquerdo. Às vezes, na mulher, o sintoma pode ser só enjoo, ou só suador forte, que a gente chama de sudorese no termo médico. Ou ela pode ter uma dor nas costas, uma dor que vai para o braço esquerdo, uma dor que vai para a mandíbula. Isso é bem variável, conforme cada paciente, mas é mais comum que a mulher tenha sintomas diferentes para apresentar o infarto. Isso faz com que o diagnóstico dela muitas vezes seja retardado, demore mais para descobrir que o que ela tinha na verdade era um infarto, e isso também aumenta a mortalidade. Com a rotina agitada do dia a dia, as mulheres vão esquecendo de cuidar de si mesmas. Trabalho, casa e as obrigações do dia a dia deixam elas mais vulneráveis. Mas um simples subir de escadas pode ser o sinal que as coisas não andam bem com a sua saúde. Antes eu subia 2, 3 lances de escada e não sentia nada. Agora eu subo e parece que me dá uma queimação no peito, parece que eu chego cansada lá em cima. Isso tem que chamar atenção. A mudança do padrão do organismo de cada um é o que mais deve chamar a atenção do paciente para procurar o médico e investigar algum sintoma que possa ser de origem do coração. Os riscos de infarto são ainda maiores se elas forem fumantes, já que aumentam as chances de formação de coágulos no interior das artérias e veias. Abandonar o cigarro e realizar acompanhamento cardiológico são fundamentais para proteger a saúde e a qualidade de vida. A qualquer sinal de alteração no corpo, procure um médico.
A seguir, presidente Jair Bolsonaro cumpre a agenda em Santa Catarina e anuncia investimentos no estado. A Câmara dos Deputados elegeu na última quarta-feira os integrantes da mesa diretora que vai conduzir as atividades da Casa nos próximos 2 anos. Foram escolhidos 2 vice-presidentes, 4 secretários e 4 suplentes. O novo presidente, o deputado Arthur Lira, já havia sido eleito na última segunda-feira. Na chegada dos novos presidentes, uma salva de 21 tiros de canhão. Honras militares na abertura do ano legislativo. Juntos, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, marcharam pelo tapete vermelho ao encontro do presidente do Poder Judiciário, ministro Luiz Fux, do STF. Na sequência, Jair Bolsonaro deixou o Palácio do Planalto e foi ao Congresso. Foi recebido por Lira e Pacheco. Fez a leitura da mensagem presidencial com um balanço das principais pautas aprovadas ano passado e também fez projeções. Neste ponto, citam-se, dentre outros, as propostas de emenda constitucional do reordenamento das relações federativas, a reforma administrativa, a agenda de privatizações e de concessões, a revisão dos subsídios creditícios e gastos tributários, a reforma tributária, o projeto de lei complementar para a criação do marco legal das startups e do empreendedorismo inovador, o projeto de lei cambial, a modernização do setor elétrico, a partilha dos campos de óleo e gás, debêntures de infraestrutura, entre outros projetos em tramitação nesse parlamento, bem como a independência do Banco Central. Com o ano legislativo oficialmente aberto no Congresso Nacional, o presidente Rodrigo Pacheco precisa instalar a Comissão Mista de Orçamento, composta por 31 deputados e 11 senadores, para discutir os recursos federais para este ano. Os nomes dos novos membros da CMO ainda não foram apresentados, mas Pacheco acredita que até março o texto será aprovado. Mais cedo, através de votação presencial e secreta, os deputados federais elegeram a nova mesa diretora para os próximos 2 anos. Foram eleitos deputado Marcelo Ramos, do PL Amazonas, como primeiro vice-presidente, como segundo vice-presidente André de Paula, do PSD Pernambuco, Luciano Bivar, PSL Pernambuco, para primeiro secretário, na segunda secretaria, Marília Reis, do PT Pernambuco, e Rosângela Gomes, do Republicanos do Rio de Janeiro, como quarta secretária. Dos 7 membros da mesa, 3 são mulheres. Nunca tantas deputadas ocuparam cargos na mesa diretora da Câmara. É que nessa legislatura, a Câmara dos Deputados tem a maior bancada feminina desde a Constituinte. O primeiro secretário da Câmara também será primeiro secretário nas sessões do Congresso Nacional, assim como o primeiro vice-presidente da Câmara. A composição da mesa diretora do Congresso Nacional é mista, por isso, os cargos são alternados entre Câmara e Senado. Houve alteração também nas lideranças da Câmara e do Senado. Os líderes representam o partido ou bloco partidário, além de realizar articulações em prol de pautas específicas, e fazem orientação dos votos aos demais parlamentares dentro do plenário. Mudam também as comissões. Embora os presidentes sejam eleitos pelos deputados, assim como na eleição da mesa diretora, é necessária uma indicação anterior. No caso da Comissão de Constituição e Justiça, uma das mais importantes da Câmara, a presidência deverá ficar com Bia Kicis. Logo cedo, antes da sessão de eleição da mesa diretora, os presidentes da Câmara, do Senado e da República se reuniram para alinhar as principais ações de 2021. Apresentamos uma sugestão de pautas para os presidentes da Câmara e do Senado e possam ter uma certeza absoluta, né? O clima o melhor possível e imperará a harmonia entre nós. Nessas sugestões de pautas, assuntos voltados, obviamente, para a pandemia, a saúde, economia e reformas do Estado. É um momento importante dentro da linha que nós buscamos pregar. Tanto eu no Senado, como sei que foi o compromisso também do deputado federal Arthur Lira, presidente da Câmara,
de pacificação, de boa relação, de harmonia entre os poderes, resguardando sempre a independência do poder em relação ao outro, mas é fundamental esse diálogo. O foco principal, e também o do governo federal e do presidente Jair Bolsonaro, segundo Sua Excelência me externou, é o enfrentamento seguro, ágil e inteligente da pandemia, com a disponibilização de vacinas, evidentemente, é a expressão daquele manifesto que fizemos em conjunto das duas casas legislativas, e a recuperação econômica do Brasil, que é algo que eu peço que todos os brasileiros acreditem, que nós vamos trabalhar pacificamente para recuperar a economia do Brasil, com todos os projetos que sejam necessários para que possamos atingir esse objetivo. A nossa vinda aqui como um gesto de harmonia, de equilíbrio, sobre todos os aspectos, mantendo sempre a independência, ela configura um novo momento este ano de 2021 para o Brasil, uma preocupação 100% voltada para o combate à pandemia inicialmente, com todas as facilitações legislativas que nós possamos construir para agilizar um processo que facilite e minimize o sofrimento da população, as pautas econômicas, as pautas estruturantes e, lógico, na esteira do que disse o nosso presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, e o presidente, senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, vamos manter um clima harmônico, de muito trabalho, de muito diálogo e de muita responsabilidade esse ano para minimizar todos os efeitos danosos e produzir um clima absolutamente de normalidade e progressivo trabalho no Brasil. E o presidente Jair Bolsonaro esteve em Santa Catarina nesta quinta-feira e anunciou investimentos. Em Florianópolis, o governador acompanhou a agenda. Em um evento organizado pelo Ministério da Cidadania na Academia Nacional da Polícia Rodoviária Federal, em Florianópolis, Jair Bolsonaro realizou a entrega de 225 veículos de passeio que serão utilizados pela assistência social de 135 municípios. O total investido para a entrega dos veículos foi de R$ 11.630.000. Os recursos são de uma emenda da Bancada Federal de Santa Catarina. A mesma emenda prevê ainda mais 101 veículos, sendo 40 micro-ônibus e 61 carros. Com isso, o investimento total chegará a R$ 26.400.000. O Estado tem uma dificuldade de locomoção nos municípios do interior e esses veículos vêm de encontro a essa necessidade. Então, chega no momento certo, vai ajudar com certeza o assistencialismo nesses municípios que estão sendo contemplados. Entre os municípios da ANREC, Criciúma, Içara, Forquilinha, Morro da Fumaça e Lauro Miller foram contemplados com a entrega dos veículos. Já tem a distribuição, dos veículos que chegaram. Alguns municípios vão receber 3, 2, outros 1. Então todos os municípios já estão mapeados. Nós já temos um mapa completo da distribuição de todos os veículos que estão aqui no pátio. O secretário também destacou a atuação da bancada catarinense na Câmara e a importância dos parlamentares nesse investimento. Os parlamentares eles têm trabalhado em conjunto com o governo do Estado. O governador Moisés tem priorizado muito isso, essa parceria, para que o Estado de Santa Catarina continue avançando. Nós precisamos do apoio dos nossos parlamentares em Brasília para que o nosso Estado possa receber recursos, receber as viaturas como está recebendo agora, enfim, para que Santa Catarina possa crescer em passos largos. Esta foi a 6ª viagem oficial do presidente Jair Bolsonaro a Santa Catarina desde o início do mandato, em janeiro de 2019. Também participaram do evento os ministros da Cidadania, Onyx Lorenzoni, do Gabinete de Segurança Institucional, General Augusto Heleno, da Secretaria de Governo, General Luiz Eduardo Ramos, a vice-governadora Daniela Rainer, os 3 senadores catarinenses, deputados federais e estaduais e prefeitos que receberam os veículos. A seguir, Justiça revoga a prisão de deputado estadual Júlio Garcia, mas mantém restrições. A Justiça decidiu aceitar o pedido de revogação da prisão do deputado estadual Júlio Garcia. A decisão foi anunciada nesta quinta-feira.
A juíza Janaína Cassol, da Primeira Vara Federal de Florianópolis, anunciou que vai cumprir a decisão da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que revogou a prisão do deputado Júlio Garcia. No entanto, a magistrada manteve as medidas cautelares de suspensão do mandato eletivo com afastamento do cargo de deputado estadual e estabeleceu também algumas condições, como o recolhimento noturno na residência do investigado, a proibição de contato direto ou indireto com investigados, familiares investigados, testemunhas e outros membros da organização criminosa, a proibição de ausentar-se do país e até do município onde reside e o uso de tornozeleira eletrônica. Júlio Garcia foi preso na segunda fase da Operação Alcatraz no dia 19 de janeiro. A prisão é domiciliar. Por conta de um artigo nas Constituições estadual e federal, a Alesc pôde votar pela revogação da prisão, o que ocorreu no dia 21 de janeiro. Mas, após a primeira revogação, no mesmo dia, a Polícia Federal prendeu novamente Júlio Garcia, dessa vez com base na primeira fase da Operação Alcatraz. Foi essa segunda prisão que foi revogada agora pelos deputados da Alesc. Em Içara, o Hospital São Donato está com inscrições abertas para doulas e fotógrafos que querem acompanhar partos na instituição. O Hospital São Donato vai promover a atualização para fotógrafos e doulas interessados em acompanhar os partos na entidade. Os profissionais precisarão passar por um curso preparatório sobre as normas e rotinas na Fundação Filantrópica, além das medidas necessárias para garantir a segurança no trabalho junto com as gestantes. As inscrições podem ser realizadas até o dia 6 de fevereiro pelo telefone 3467-1200, de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã até as 4h30 da tarde, ou pelo e-mail enfermagem@hsdonato.com.br. Aos fotógrafos será requisitada a cópia do CPF, do RG e, se houver, do CNPJ da empresa, além de uma taxa de R$ 50 no dia do curso, marcado para 8 de fevereiro. O treinamento com profissionais de obstetrícia, infectologia e também o setor jurídico ocorrerá das 8 às 10 da manhã, com validade de 1 ano. Já o treinamento com as doulas será no dia 11 de fevereiro. Além da cópia do CPF e do RG, elas precisarão apresentar cópia do certificado e 2 fotos 3x4 para a produção do crachá. A taxa nesse caso será de R$ 30. E agora nós vamos conferir as notícias que foram destaque durante a semana aqui no Informe Região. Segunda-feira, Santa Catarina recebe pacientes de Manaus para tratamento hospitalar. Santa Catarina tem condição de atender aos 11 pacientes que estão vindo agora de Manaus, uma ação humanitária do governador do estado. Nós do Ministério da Saúde agradecemos imensamente essa ação do governo de humanidade. Em Içara, a prevenção do câncer de mama e de colo de útero ganha um reforço com o início dos atendimentos na Casa Rosa. Às 7h30 da manhã abriu a Casa Rosa com os primeiros atendimentos, já teve atendimento hoje, mas hoje principalmente está sendo agendamento. O telefone não para de tocar, muitos procurando mesmo. Terça-feira, Criciúma lança a plataforma online de cadastramento para vacinação contra o coronavírus. Nós precisamos nos planejar para que então as próximas fases nós tenhamos uma organização, né, do calendário de vacinação e do quantitativo de doses que nós necessitamos para imunizar essas próximas etapas, né? Liquidação em Içara. Comércio está em promoção nesse mês de fevereiro. A população pode vir para Içara comprar produtos de qualidade com preço significativamente baixo. Então, as lojas que oferecerem maior desconto provavelmente são as lojas que vão vender mais. A que der menos desconto vão vender menos. Mas está aí uma oportunidade para o lojista, né, participar, tem mais de 200 lojas participando. Quarta-feira, volta às aulas na FASC. Ano letivo nas creches começa na próxima semana. Com as crianças que foram matriculadas e rematriculadas no edital de 2020. Nós estamos voltando para tudo, né, para todos nós, é tudo novo. Nós estamos aí com bastante esperança. Os pais precisam da escola, a escola é essencial. Começa a mega liquidação em Criciúma, com descontos em diversos estabelecimentos. Nós temos a maior mega do estado desde 2003, então a cidade de Criciúma se prepara para receber. Da última mega, mais de 70 municípios vieram comprar nesse período aqui, porque são descontos muito bons e os lojistas em geral, o comércio,
ele se prepara para receber esse público. Quinta-feira, na compra do material escolar, a ordem do ano é reciclar. Então, tem algumas coisas como mochila, algumas coisas pessoais que realmente não foi usado na escola devido ao Covid, né? Mas o restante de materiais nós vamos fazer a compra. O governo de Santa Catarina anuncia investimentos nas lavouras. Em 2019 foram 47 milhões, em 2020 51 milhões e agora quase 57 milhões. Nós estamos aumentando os investimentos nessa área, porque entendemos que o governo tem que ser parceiro do homem do campo, facilitar a vida de quem produz e auxiliar de fato com os materiais. O Informe Região vai ficando por aqui e você acompanha mais notícias ao longo da nossa programação. Uma boa tarde para você e um bom final de semana.